Bem-vindo, Nasser, tudo bem? Você deve estar aí a mil, né? Com tudo que aconteceu. Bom dia. Bom dia, Adri. Bom dia, Sinara, Felipe. Prazer estar aqui. Porque além da entrevista, a gente tem que trabalhar, né, na aula. É o problema. Mas, enfim, estava à disposição. Mas, Nasser, eu queria que você resumisse aí que leitura você faz disso tudo que aconteceu nesse final de semana. Primeiro, o ataque do Hamas a Israel, que disseram que pegou Israel de surpresa, sim, né? E agora tudo que desencadeou essa guerra declarada ao Hamas. Faz um resumo da sua visão sobre isso que aconteceu. Em primeiro lugar, é o seguinte: o ataque, a ação do Hamas foi inesperada pela forma como ela foi feita. Né? Então, desde que Gaza está cercado, em 2005 começou o processo chamado de desengajamento de Israel. Né? Então, dentro de Gaza havia colônias de Israel. Então, a ideia foi feita uma grande propaganda que estaria dando a liberdade e autonomia para os palestinos. Na verdade, foi uma grande jogada do Ariel Sharon, que retirou e cercou. Então, com a retirada, e isso é importante para a discussão hoje também, o Sharon ganhou pontos na comunidade internacional, vendeu bem essa ideia, né? Que inclusive facilitou relações comerciais com vários países árabes. Então, foi uma jogada importante. Depois viu que era Então, desde aquele acontecimento, o Hamas foi crescendo na faixa de Gaza, ganhou eleições, houve eleições com participação da comunidade internacional, foi eleito, entrou numa disputa com a Autoridade Nacional Palestina, o Fatah. Então, eles têm visões diferentes do processo, e ao longo desses anos o Hamas veio tendo legitimidade dentro da faixa de Gaza. E isso também, nesse processo, o Hamas veio se armando, né? Suas brigadas de Al-Qassam e outras brigadas, ele veio se armando, mas o que ele tinha era aqueles que a gente assistia muito, os foguetes. Né? E Israel criou lá o protetor e, vamos dizer, atingia muito pouco o território de Israel, dado esse escudo. Então, ontem, a ação, vamos dizer assim, a ação militar foi uma surpresa por vários motivos. Quer dizer, Gaza está cercado por terra, mar e ar. O Hamas atuou por terra, mar e ar. No mar ele não foi tão bem sucedido, mas por terra e ar, sim, né? Sucedido militarmente. Então, uma ação muito planejada, tudo indica, pelos especialistas militares. Depois a gente pode falar, ocasionou um número de mortes em Israel que nunca tinha havido, fora as grandes guerras que Israel havia participado, mas, ao mesmo tempo, revelou algo que está intrigando todo mundo: o despreparo de Israel. Né? A região é cercada, como eu disse, é uma região de 360 quilômetros quadrados. Está cercada. Israel é um dos exércitos mais poderosos do mundo. Tem a sofisticação do seu sistema de vigilância é muito grande, drones, tudo mais, e câmeras. Nada disso funcionou. Né? As explicações são várias. Isso é fato. Né? É fato também que Israel demorou a responder. Né? Então, depois aí a gente pode discutir isso. É só um resumo aqui. O fato é que isso surpreendeu, de um lado. Por outro lado, vamos dizer assim, o que está acontecendo lá não é surpresa. Quer dizer, o que está acontecendo na parte política, não militar. Não é surpresa, pelo contrário. A situação em Gaza é uma das piores do mundo. Né? Tem 70% de desemprego, insegurança alimentar, 10% só da água ela é consumível. É uma tragédia. E pelo cerco. Né? Não tem nenhum outro lugar no mundo que está cercado dessa forma. Eu estava dizendo que é o único lugar do mundo que tem guerra, ele não pode fugir. Não pode fugir, não tem onde fugir. Né? Pode sair da casa dele, mas não tem onde fugir. Né?
É uma situação, assim, essa é a palavra, de desespero. As pessoas estão em desespero, porque a paz lá não é... A paz lá é uma paz violenta. Né? É um cotidiano extremamente violento. Né? Então, isso veio à tona, né? De outro lado, o que se cogita, qual o objetivo do Hamas? O objetivo imediato. Né? Ao que tudo indica, e se for isso, nesse aspecto ele foi bem sucedido, que é o seguinte: o Trump começou o processo de normalização com os países árabes, é o Acordo de Abraão, com Israel. Então, Marrocos entrou, Sudão, Emirados Árabes e Arábia Saudita não entrou. O único que não entrou. Nas 2 últimas semanas, inclusive a viagem do Netanyahu em Nova York foi para isso. Foi dar espetáculo na ONU, foi para isso. Foi para o Biden intensificar esse acordo que estava em construção com a Arábia Saudita. E esse acordo tem a maior importância. Tem nada, é isolar o Palestina, mas é o seguinte, se eu vou tentar projetar o pessoal no mapa, é fácil encontrar ali. A Rota da Seda da China, né, que passa pelo um dos caminhos, passa pela Ásia Central, Irã, Arábia Saudita, Turquia e Europa. É que a China fez o acordo que ninguém esperava da Arábia Saudita e do Irã. Os Estados Unidos está construindo com a Índia um outro corredor. E a Índia é um grande aliado de Israel. Passaria pela Índia, Arábia Saudita e Israel. Netanyahu levou esse mapa ao Biden, foi, assim, não foi escondido, está lá. Então, a Arábia Saudita era um elemento importante, fundamental, essencial. E ruim também para a Palestina. Apesar da Arábia Saudita não apoiar decididamente os palestinos, ficar contrário, pior ainda, né? Então, e ao que parece, conseguiu, porque a nota do governo da Arábia Saudita ontem foi duríssima contra Israel. Acho que nenhum governo deu uma nota dessa. E o Catar também. E são países importantes ali no Golfo Pérsico. Então, no âmbito mais macro, essa questão pesou. No âmbito interno, o Hamas luta para aparecer como representante dos palestinos, porque a autoridade palestina está cada vez mais desacreditada pelos palestinos, sofre ironia por parte de Israel. Há 2 semanas, um jornal de centro-direita, o Jerusalém Post, fez um editorial ironizando o Mahmoud Abbas, que ele era inoperante, que ele acabava concordando tudo com Israel, ironizando, assim, né? Então, é um desgaste muito grande, né? Então, o Hamas aparece como... Tanto é que, quer dizer, pode conversar sobre isso, mas é uma das críticas que eu tenho feito à colocação é que eles conseguem pautar que a discussão que é o Hamas, não a Palestina. Todo mundo discutindo o Hamas, né? A mídia corporativa internacional e aqui, a primeira pergunta é o Hamas. E quer ficar falando do Hamas. Me chamaram para ir no Fantástico do Hamas. Falei, não vou. Primeiro, não vou, porque não é isso que eu quero discutir. O Hamas é um elemento importante? Não tenho dúvida nenhuma, a gente tem que falar, mas dentro de um contexto. Né? Porque senão a gente esquece a questão principal. Mas eles acabam dando razão a Israel nessas ações, né, Nasser? Acaba claro. Que eles fortalecem... Principalmente porque eles sofreram um ataque, né? Agora. Eles fortalecem. Eu queria comentar uma coisa, aliás, perguntar para o Nasser, né? Porque no final de semana o presidente Lula se pronunciou, obviamente, de uma forma super equilibrada, porque ele está na presidência do Conselho de Segurança, né? Da ONU, e aí as pessoas do nosso campo, Nasser, foram para cima do Lula, dizendo que o Lula era a favor do massacre de Israel sobre os palestinos. Parece que falta um pouco às pessoas de esquerda a noção de que o Lula ele não está lá na militância, ele está ocupando um cargo de estadista, né, Nasser? Eu só discordei da nota dele mencionar em primeiro lugar, o ataque terrorista do Hamas. Por quê? Não que o Hamas... A gente pode falar do Hamas. Eu não
absolutamente sempre fui contra, sou contra o Hamas, e muito claro, e não aprovo os métodos do Hamas, entendeu? Não. Mas para o contexto do conflito, você afirmar isso no contexto é ruim. Então, ou seja, as notas de alguns governos, precisa ser igual da Arábia Saudita, do Catar, eles dizem, tira a organização terrorista, mas sou contra as ações de organizações militares que mataram os civis de Israel. Entendi. Porque, entendeu? A rubrica terrorismo tem uma série de consequências, inclusive de cortar ajuda aos palestinos. Que não tem nada a ver com o Hamas. Mas isso é feito já no mundo. Colocou a rubrica terrorismo. Estava, semana passada, um colega cubano aqui, para além de todas as sanções, quando o Trump falou terrorismo, piorou, porque automaticamente um punhado de empresa entra nisso. Então, por exemplo, agora eu já vi, a Alemanha cortou a ajuda. Acabou de cortar a ajuda palestina. Então, o resto eu concordo em tudo, você falou. Menos só com a palavrinha lá e mencionar... Não precisava nem mencionar o Hamas, que eu acho que é uma armadilha. É isso que eu estou dizendo. Eu não caio nessa armadilha. Eu já tinha feito isso e vi uma entrevista do embaixador da Palestina. Não sei se vocês viram, está correndo, excepcional. Na Inglaterra, que a da CNN, aquela, eu esqueci o nome dela, que é a famosa, toda hora ela falou, queria saber do Hamas. Ele falou, não vou falar do Hamas, eu não tenho nada a ver com o Hamas, não representa o Hamas. Amapur. E depois ele foi na BBC, que eu acho que foi pior ainda, o cara impressionante. Mas eu quero que você fale do Hamas. Ele falou, eu não represento, eu não sou do Hamas, nós somos em campos políticos opostos, e eu não vou falar do Hamas. Você não vai criticar? Ele falou, não vou criticar também pelo seguinte, porque eu tenho divergência, mas divergência interna. Nós estamos falando do povo palestino. Então, acerca de uns 10... Pode continuar. Claro, óbvio, são eles. Há cerca de uns 10 anos vazou um documento de Israel, que em hebraico fala Hasbara, que é um tipo de propaganda sofisticado. Depois, se quiser, um envio, é um roteiro, ensinando as pessoas como defender Israel. E uma delas se falar em colonização, mude de assunto, fala do Hamas. É uma orientação, entendeu? Então, veja, o Hamas surgiu em 87. O problema começou em 87? 1987? Acho que não, né? Quer dizer, Israel, com todas as críticas, que eu também tenho ao Fatah, Autoridade Palestina. Mas veja, Autoridade Palestina que veio, que assinou o acordo com Israel, que vai na ONU, que tem embaixador, etc., Israel cortou todo tipo de diálogo com a Autoridade Palestina. Pelo lado, vamos dizer, legal, tudo cortado, as resoluções da ONU, o Tribunal Penal, nada disso tem. Não tem na política, não tem lugar nenhum. Para onde que vai? Para Gaza, que é lá que está o Hamas. É isso. Quer dizer, foi canalizado. O Netanyahu foi na ONU, mostrou o mapa para provocar. E sem a Palestina. Não existe nem Gaza. Está fora do mapa. Né? Então, você tem um contexto de provocação. Né? E é panela de pressão. Né? Então, ou seja, quem é que aceita morte civil? Se a pessoa tiver um pouco de sanidade mental, ninguém. Eu fico horrorizado de ver aquelas cenas daquelas pessoas mortas. Em Israel. Horrorizado. Teve combate militar também, não pode tirar isso. Mas teve isso daí. Então, isso é uma discussão que tem que ser feita, não há dúvida nenhuma. Mas não é esse o problema. O problema não é esse, o problema é outro. A gente precisa discutir que o Hamas deveria, como organização militar, ele tinha responsabilidade. Se ele deixou em aberto, as pessoas foram lá matar, a responsabilidade dele, e eles devem pagar por isso. Pagar como qualquer outro crime que é feito na ordem internacional. Não é pagar jogando bomba lá, invadindo 100 mil homens e a população. Não é assim que paga. Então, aí também é incompetência de Israel, porque eles não conseguem derrotar o Hamas, eles vão lá e atingem a população. Revela o lado da incompetência. Então, é uma armadilha. Não é a primeira vez, viu, Sinar? Quer dizer, toda vez que tem Gaza, o ponto é o Hamas. Você apoia o Hamas? Não, quem disse que eu apoio? Mas é esse o tema? Não é.
Ao contrário, também acontece, porque aqui, ó, o Nivaldo Pereira assinara uma frase famosa do lendário ativista islâmico Malcolm X, que diz: não confunda a reação do oprimido com a violência do opressor. Por isso a senhora não deve dizer que Hamas dá razão a Israel. O que eu estou te falando é que dá argumento para Israel partir para a violência. O Hamas é uma organização. Uma coisa é o seguinte: a pessoa precisa situar essa coisa do Malcolm X. Uma coisa é uma reação popular, que qualquer lugar do mundo, qualquer religião, qualquer coisa de alguém oprimido, é isso que ele está falando. Ela bota isso, vai dirigir para outro lugar. Sim, eu entendo que isso aconteça. Hamas é uma organização. As organizações, e o Estado de Israel é pior ainda, porque é um Estado, o Hamas não é um Estado. As organizações têm responsabilidade. Eles têm hierarquia, eles têm armas, eles têm responsabilidade sobre o que faz, eles não podem deixar isso. De forma nenhuma, como eu estou dizendo. Combater um tanque, derrubar uma coisa, é um combate militar. Não é dúvida nenhuma. Isso aí não tem problema nenhum e não é ação terrorista nenhuma. Israel diz que é. Agora, deixar, assim, repito aqui com vocês, até ontem eu falei, pelo amor de Deus, tem alguma versão diferente? Porque pelas imagens, as pessoas correndo, desesperadas, e as pessoas que estão indo lá pegar ela não estão de uniforme, não tem nada. Veja, eu não posso, se eu critico isso, como é que eu vou passar por cima disso aí? Não vou passar por cima. O que eu estou dizendo é que isso não é a questão. A ocupação da Palestina. Isso não é tema político, é um tema de quem fez deve ser punido e acabou. Ponto final. Nossa, eu tenho duas perguntas para te fazer. Eu vou fazer uma de cada vez, porque eu sempre acho que fazer as duas ao mesmo tempo confunde quem vai responder. Então, vou fazer uma de cada vez. A primeira delas é o seguinte: muita gente confunde o papel dos diversos organismos na Palestina. Eu queria muito que você explicasse para o nosso público o que é o Fatah, né? Qual é o papel do Fatah na Palestina, na organização administrativa da Palestina, como que ela se organiza, a diferença da administração em Gaza e fora de Gaza, que são dois territórios que não ficam contíguos, e queria que você explicasse esse papel do Fatah e a consequência, quem financiou, quem criou o Hamas e por que ele foi criado em 87, na relação com o Fatah. Bom, primeiro, até a existência do Hamas, praticamente a única organização que existia era o Fatah. Dentro do Fatah tinha facções, tinha ala marxista, socialista, tinha várias áreas, mas era em torno do Fatah e a liderança do Yasser Arafat. Né? Em 87, aparece bem pequenininho, sem importância nenhuma, ali está a organização que é o Hamas. Então, pega o contexto também de década de 80, vamos dizer, de um incentivo, os Estados Unidos já tinham feito isso, que vinha do Afeganistão, já tinha acontecido. Então, insuflar os grupos islâmicos contra o comunismo. Essa é a ideia. Nós vamos insuflar esses grupos para desintegrar a União Soviética. Né? E essa ideia de ir contra, vamos dizer, o laico, o marxista, etc., e destituir ou desacreditar o Arafat, que tudo indica, tem uma reportagem do Intercept, tem várias, que o Hamas foi financiado por Israel. Foi financiado por Israel. Quer dizer, eu me lembro, eu estou procurando esse vídeo há muito tempo, um repórter inglês fez uma coisa muito simples, em 99, mais ou menos. Ele foi em Gaza, pôs o microfone, está conversando. Onde mora o Sheikh Hassim, que é o líder do Hamas? O cara falou naquela casa. Ele foi andando, tinha duas pessoas vigiando. Duas. Ele fez uma pergunta óbvia. Ele falou, bom, se ele é o responsável pelo Hamas, se o Hamas é responsável pelos atentados terroristas de Israel, por que Israel não faz nada com ele? Ele fez uma pergunta simples, óbvia. Então. O Hamas foi crescendo e aí saiu fora do controle, né, de Israel. E aí, como eu estava dizendo, ele se localizou mais na faixa de Gaza e quando houve eleição, ele ganhou.
a eleição. E abriu um problema com a autoridade que administra a Cisjordânia, né? A Autoridade Nacional Palestina é administrada pelo Fatah, que é na Cisjordânia, perdeu em Gaza. Chegaram a quase uma guerra civil, combates entre eles. Acabou o Hamas se estabelecendo em Gaza e ficou uma divisão, 2 territórios, 2 administrações diferentes, 2, vamos dizer, organizações. O Hamas professa explicitamente o Islã, é um tipo de administração mais repressiva dentro da população palestina, não tem esse lado diplomático do Fatah, quem vai à ONU, quem tem reconhecimento de representação diplomática é o Fatah, o Hamas não tem, é nenhum do mundo. Quem está na Inglaterra, está nos Estados Unidos, está no Brasil, é a Autoridade Nacional Palestina, que é o Fatah. Agora, está completamente desacreditada e o Hamas não tem força militar, a Autoridade Palestina tem polícia, uma polícia até muito mal armada, o Hamas tem uma força militar mais consistente. E dada a questão geográfica de Gaza, apesar de cercado, ele tem um território ali que ele se articular em produção de arma caseira. Está todo mundo falando do Irã. Até agora ninguém... Eu não vi, estou perguntando se apareceu algum drone iraniano. Até agora não. São armas automáticas e produção de míssil caseiro. Tá? Basicamente, Não, desculpa. Eu fiz essa pergunta, professor Nasser, porque é para que as pessoas entendam que há uma grande diferença entre uma autoridade constituída administrativa, que está na Cisjordânia, porque isso se confunde, e me parece que a grande imprensa não tem interesse em esclarecer isso nas devidas medidas, e é bom que você venha aqui e esclareça que existe uma autoridade palestina constituída na Cisjordânia, com Mahmoud Abbas, enfim, com representação diplomática, e existe o território de Gaza, onde o Hamas venceu as eleições, que não está sob a influência, e não tem como estar sob a influência da autoridade palestina. Esse era um ponto. E outro, que ainda bem que você pôde esclarecer aqui, é sobre o financiamento e o surgimento do grupo na década de 80, com os interesses que você mesmo já mencionou, aí de Israel, dos próprios Estados Unidos, naquela última década de combate feroz ao comunismo como grande inimigo. Por isso que eu fiz essa primeira pergunta. A minha segunda também vem num contexto histórico, Nasser. 50 anos atrás, na Guerra do Yom Kippur, né, também Israel foi pega de surpresa. E naquela época, enfim, mas eram estados, né? Eram estados numa guerra contra outro estado, né? Porque quando Israel mata 30 palestinos na faixa de Gaza, ela está promovendo terrorismo de Estado. Isso é outro ponto que a gente pode falar em algum momento, mas não é nem disso que eu quero falar. Eu quero falar sobre a sobrevivência política do Netanyahu. Se 50 anos atrás Golda Meir foi surpreendida e teve que deixar o poder depois, vai acontecer o mesmo com o Netanyahu, diante dessa surpresa com o ataque do Hamas? Olha, eu acho que sim, mas não agora. Porque, em primeiro momento, se tirar o Netanyahu agora, estou falando da perspectiva de Israel, tá? É um fracasso maior para Israel. Então, no primeiro momento, ele quer ganhar a unidade nacional. O Lapid, que é a oposição, já disse que vai apoiar. É a velha história, igual os Estados Unidos fez no 11 de setembro. Agora é hora de juntar a nação. Eu estou vendo os sionistas ditos de esquerda no Brasil, estão lá, todos empenhados. Ninguém fala da morte dos palestinos. Todos são democratas, decoloniais, até quando chega com Israel. Então, isso daí é um ponto. Agora, o editorial do Haaretz ontem é muito duro. Eu li. Contra o Netanyahu. E como eu estou te dizendo, vamos tirar a questão política, vamos dizer, militar. É um fracasso. Um fracasso tremendo. Quer dizer, se foi proposital, se não foi, não sei. Mas é um fracasso tremendo, tremendo. E tal como foi lá que você lembrou, que naquela Israel recuperou rápido, né? Quase caiu, recuperou rápido, foi para cima e teve que parar. E após isso eles corrigiram os erros. Israel cresceu militarmente a partir desses erros, né? É o que provavelmente, infelizmente, vai ocorrer agora. Mas o fato é que ele está. Agora, novamente,
Eu acho que ele é importante tudo. Eu vou fazer analogia. O problema não é o Netanyahu. Né? Quando estava essa questão das movimentações de Israel, do judiciário, Israel, oposição. Essa oposição que foi lá do judiciário está nem aí para os palestinos. Imagina. Tem um documentário de um judeu antisionista, já antigo, mostrando que a Suprema Corte ajudou a montar o arcabouço jurídico da ocupação, da expulsão de palestino. Não tem nada a ver com isso. Absolutamente. Então, também Israel faz muito isso, né? Como todo lugar, colocar o Netanyahu, como fizeram com o Sharon, né? Depois ele voltou. Então, quando teve um massacre em Sabra e Shatila, o culpado era o Sharon. Né? Sabra e Shatila, o pessoal saber, era um campo de refugiados palestinos, só tinha mulher e criança, porque os homens estavam em combate, e idosos. Foi cercado pelas forças do Líbano, de Israel, o Sharon ordenou, e a falangista libanesa, fascista, entraram lá e exterminaram. Massacre. Aí o Sharon caiu, foi condenado, depois ele voltou. Então sempre tem a expiação, né? A festa do bode. Né? Então o Netanyahu também é um bode, porque Israel, sob o comando dos trabalhistas, também expandiu a colonização. Israel foi criado pela esquerda, chamada esquerda sionista. Quer dizer, a expulsão de 700 mil palestinos em 1948 foi feita por eles. Não foi feita pela direita. Né? Porque agora também virou, extremo. Sim, extremismo religioso, tudo eu sei. Só que eles têm um ponto de consenso. É a ocupação da Palestina. E isso é fato. Então, é por isso que o problema é pior. Veja só. Estou esperando a pergunta como resolver isso. Esse negócio é assunto de grande potência. Não adianta falar, eu estou falando isso, discuto com alguns colegas, tudo. Por quê? Israel foi criado por grande potência. O primeiro a apoiar foi a União Soviética, o Stalin. Depois se arrependeu, mas ele apoiou. Os Estados Unidos apoiaram Israel e a Palestina não foi criada. E o Lula falou muito bem no cenário. O Lula disse, não entendo. A ONU era fraca e criou Israel. A ONU é forte e não cria o Estado da Palestina. A declaração do Lula. É verdade. Então, grandes potências. Israel é parte da política interna americana. É política. Então, vamos esquecer por aí. Europa em geral, França, Inglaterra, segue os Estados Unidos. Rússia e China, nesse aspecto, estou vendo muita gente equivocada. Rússia e China, nesse aspecto, estão nem aí. Tem nada a ver com a Palestina. Eles são aliados de Israel. Eles têm negócios com Israel. Eu não estou aqui dizendo, deveria ter, porque eu estou constatando. Então, aquela história de BRICS, etc., para esse caso, não vale nada. A Índia é um dos maiores parceiros de Israel. Deu uma nota muito forte a favor de Israel e apoia. Então, os palestinos estão isolados. Os governos árabes sempre foram hipócritas. Agora, nem mais do que hipócritas, estão arrebentados. Exceção aí do grupo Pérsico. Mas vamos dar uma nota, dar uma ajuda, etc. E tal. Ninguém. Portanto, a questão palestina vai ficar assim, se não houver ação de grande potência. Queria fazer uma pergunta. Queria te fazer uma pergunta, Nasser. Hoje cedo, eu até mandei aqui no grupo nosso que o Israel está usando bombas de fósforo branco contra os palestinos. Um negócio que eles... um negócio que é feito, gente, para fazer cortina de fumaça durante as operações, só que se cair na pele, queima profundamente até o osso, uma coisa horrível. E eles estão prometendo desde 2010 que não vão usar isso e continuam usando, né, Nasser? Eles testam o armamento com os árabes, né, com os palestinos, né, Nasser? Isso. Israel tem, inclusive, trabalho sobre isso, a gente tem pesquisado. A Palestina, em geral, é um laboratório para Israel. O que eu estou dizendo aqui tem livros e artigos de judeus. De judeus. Nós passamos aqui, que são publicados, etc. Todo tipo de laboratório que você pensar. Então, essa bomba que a senhora falou, e tem as bombas cluster, de fragmentação. Logo, logo eles vão usar. Eu não tenho dúvida. De fragmentação... Ela é igual de bolinha de gude, ela chega no momento, ela explode, milhares de fragmentos. Né? Uhum. Então, ali, literalmente, é campo de experimento.
É massacre. Isso aqui agora é massacre. Isso aí, essas cifras... E, além disso, qual a outra questão? Que aí não se nota. Quando acaba o massacre, né, então, ninguém olha mais, parece que aquilo voltou ao normal. Aí, quer dizer, aí é hospital, comida, né, são as chamadas mortes indiretas, que é muito grande, né? Morte, doença, é um horror, um horror. Então, essas pessoas... Um dia o cara perguntou para mim, nessa situação, o que alguém faz? Vai lá, bate um papo com o governo de Israel, lendo Kant e Rousseau? Não é, né? Mas que as pessoas vão ficar. Então, é isso, é revolta, como está acontecendo. Então, é um problema insolúvel, porque Israel também não o que fazer, vai matar 2 milhões de pessoas? Não vai, né? Não vai, porque aí acho que o pessoal tem um pouquinho, né, de consciência. Pode matar uns 20 mil, mas isso aí não. Então, é isso, situação muito, muito triste. E por isso que eu aposto no BDS, boicote, desvencimento e sanção. Acho que tem que... a forma como foi feita na África do Sul. Quer dizer, lá há um apartheid. Hoje, 2 instituições internacionais, 2 organizações, que tem nada de esquerda, liberal americana, Human Rights Watch e Anistia Internacional, publicaram relatórios substantivos, detalhados, dizendo apartheid. Nenhum governo até agora subscreveu isso. E é isso que eu tenho lutado aí para o governo Lula fazer. Se o governo Lula reconhece a Human Rights Watch, se o governo Lula reconhece, dá legitimidade para a anistia, reconhecer o relatório. Não. Como outros governos da América do Sul, a gente tem lutado para isso. Para começar a ter sanção econômica com Israel. Senão, veja, o Israel tem 460 mil soldados e reservistas. Centenas de tanques, helicópteros, e está indo arma americana. Eu não consigo, não tem nem... Os Estados Unidos ajudam aquele que tem mais força, né? Então, é uma situação muito desigual, muito, muito desigual, simétrica. Então, veja, tenho várias críticas à força de paz, várias. Mas nessa situação, teoricamente, era a força de paz. O que o Conselho de Segurança da ONU fez? Nem aventa isso. Nem aventa essa possibilidade. Quer mandar uma força, que as grandes potências mandar, acabar o conflito, colocar ali em torno de Gaza, né, para estancar. Nunca fizeram e não vão fazer. Né? Aliás, vou só terminar. Eu digo sempre muito isso para o pessoal jovem, tudo. Os custos que é ter solidariedade com o palestino. Você não vai ganhar nada, porque Israel você ganha. Eu conheço vários jornalistas. Eu dava aula de jornalismo lá na PUC, jornalismo internacional. Tinha uns caras muito bons, posição crítica. Outro dia eu vi um punhado, tudo defendendo Israel. Fui olhar o currículo, né? Tudo curso em Israel, Tel Aviv. Quer dizer, é muito desigual, muito desigual. Forma uma massa aí, nesses meios de influência, muito grande, cooptação. O palestino não tem isso. Então você tem. A única coisa é solidariedade, não tem outra coisa. O que você vai fazer? E por isso há um reconhecimento que a Palestina é simbólica dos povos oprimidos. Quer dizer, o movimento negro americano sempre foi. A Angela Davis é a grande defensora. Ela, há 2 anos, disseram para ela que para ela ganhar um prêmio, ela tinha que retirar as coisas que ela falou sobre Palestina e Israel, mandou os caras para aquele lugar. Imagina, uma luta internacional dos povos oprimidos. Então, é uma situação muito ruim e vai piorar. Agora vai ser massacre. Agora o macho Netanyahu. Não, já declarou a ideia. E, Nasser, até que ponto... Que árabe é negro, né? Você sabe, lá, ele só que árabe é negro. O que eu ia perguntar, até que ponto usam, inclusive, a religião para justificar esse conflito, colocando uma islamofobia, né, fortalecendo esse discurso. Claro. Quando a gente vê que não é uma questão de religião que está acontecendo, é uma questão de disputa por um território, né, e como eles estavam fazendo um apartheid para esse povo que já estava lá antes, né? Não tem a dúvida. Tanto é que você vê, não tem muita simpatia, não, mas tem aqueles grupos religiosos judaicos dos Estados Unidos e Canadá, que eles são muito reacionários na área de direito. Os caras são. Mas são contra Israel, eles queimam a bandeira de Israel.
receberam o Netanyahu queimando a bandeira de Israel. Né? Então, assim, tem nada a ver com isso, e mas usa. Ontem eu estava corrigindo um punhado de gente, inclusive um colega meu, falando assim, judeus versus árabes. Não, primeiro que é palestino. Não é do Marrocos, não é palestino, para não dizer que é todo mundo. Não tem nada de judeu árabe. Tem muitos judeus que criticam, infelizmente não conseguem decidir, e tem árabes fora da Palestina que apoiam Israel. Mas, claro, acabei de citar o massacre de Sabra e Shatila, foi comentado por exército falangista libanês. Eu costumo dizer o seguinte, se você falar fascista islâmico, fascista judeu, fascista cristão, para mim tudo é fascista. Esse que é o problema. Se é fascista ateu, cristão, islâmico, então pouco me deixa. É fascista. É isso que não pode. Então não vem com essa ideia de identidade fascista. Falangista é fascista, em qualquer lugar. Então, é isso que está em jogo. Há uma questão política. E também não cai nesse negócio dois lados. Só se for o lado do colonizador e do colonizado. Aí sim. O resto não tem dois lados, não. Porque eu posso... Porque, não teve americano que ficou do lado do Vietnã? Então, Guerra da Argélia, o Sartre não ficou do lado dos argelinos? É a luta colonial. A gente fica do lado do... A gente, quem está lutando fica do lado do oprimido, é a luta do oprimido. Então, tem dois lados, sim. Que apoia a colonização e o que é contra a colonização. É isso. Ô, Nasser, eu estava falando com a Adri, com a Sinara antes do programa, que inclusive o Hamas tem sido usado para que essa islamofobia seja intensificada. E não é só isso, outros temas têm sido usados. Falar, por exemplo, que o Islã é homofóbico, que o Islã é misógino. E aí eu até mandei uma pesquisa ocidental, feita nos Estados Unidos, pelo Pew Research Center, mostrando o quão podem ser homofóbicos na comunidade islã, comparando com a comunidade evangélica branca nos Estados Unidos. E essa pesquisa americana, eu não sei nem se o Gui tem aí para mostrar, mostra que 34%, ela está aí, essa pesquisa, ela está pequenininha, mas eu vou ler aqui, só 34% dos evangélicos brancos americanos acham que os homossexuais devem ser aceitos pela sociedade. 34%. E entre os muçulmanos esse número é de 42%. Então, só para usar um argumento dos próprios americanos, os evangélicos heterossexuais brancos são muito mais, mas muito mais homofóbicos. Então, não dá para usar esse argumento. Eu queria deixar essa pesquisa aqui, ó, Like Americans Overall, como os americanos em geral, e os muçulmanos aceitam a homossexualidade em geral. E aí a gente percebe isso. Então, como esse argumento é uma furada, e como esse argumento é furado, inclusive pelas pesquisas dentro dos Estados Unidos, Nasser. Eu acho que é o mesmo aquilo que eu estava dizendo antes, que eles começam a discutir os regimes. Então, quando diz, há um regime islâmico, sim, assim, assado, que proíbe e tal. Então, não é que ele é... Então, mesma coisa, regime autoritário islâmico, regime autoritário secular, regime autoritário cristão. Qual é a questão? Ser autoritário. Aí eles tiram e é o islâmico, entendeu? Quer dizer, então não é a variável islâmica, é a variável que é um regime islâmico autoritário. Aí sim, o inferno é sempre o outro, né? O problema é sempre o fanatismo, né, Nasser? Fanático é fanático, né? Não muda se é fanático evangélico. Tem fanático ateu, fanático católico, tem fanático ateu, tem fanático, claro. Fanático é fanático. Fanático. Nós passamos, isso é ocupado nos Estados Unidos, da década de 80 para cá, na literatura, tudo, uma despolitização do mundo. Em que sentido? Em colocar na frente essas adjetivações das lutas ideológicas. Eu vou dizer na minha área de relações internacionais, se você entrar na Amazon para ver livro e colocar a palavra ideologia, não tem. Sumiu, não tem ideologia. Porque as discussões aqui tem a ver com ideologia, como eu penso sociedade, como é que eu penso as pessoas, como é que eu penso direitos humanos, como é que eu penso capital-trabalho, como é que eu penso questão de gênero, está dentro de um conjunto de ideologia, como eu vejo o mundo. Aí sim. Agora, eles pensam uma questão e tira dessa correlação e elege essa questão como
como a principal. Veja bem, eu via sempre assim, Estado Islâmico mata cristão, Estado Islâmico mata não sei o que. Um dia eu vi, Estado Islâmico matou não sei quem, não falou a religião. Falei, claro, deve ser islâmico. Aí custei achar, islâmico. Aí foge da categorização. Entendeu? Eu vou citar aqui em público, eu gosto de fazer isso, eu não gosto de dar nome aos bois. Por vários anos eu ia lá na Folha dar um curso para o jornalista sobre política internacional, Oriente Médio. Editor agora ele é da área de fofoca. Fábio Zanin. É um horror, né? A fofoca que ele faz. Zanini. É o autor da matéria que ele diz que o Braga Neto vai ser candidato ao presidente. É o mesmo. Ele era da área internacional antes. Então, desse curso, um dia eu abro lá o UOL, tá um título que ele deu. Que era do Egito, estava assim. Egípcios, parece um detalhe, eu adoro essas coisas, analisar isso. Vão às ruas contra o governo islâmico, era a Irmandade Muçulmana. Eu mandei uma mensagem para ele aberto. Pois, Aninho, por favor, você sabe qual a proporção da população no Egito? 90% é muçulmano. Então, por que você não põe a manchete assim? Muçulmanos vão às ruas contra o governo muçulmano. O que isso quer dizer? Nada, ué. Quer dizer, eles vão à rua contra o governo, não é porque é muçulmano, porque quem estava na rua era muçulmano. 10% é cópita, mas as pessoas vão fazer o raciocínio, joga com má fé. Ele põe o título, é o Islã. Como o Islã? Os caras estão criticando a edição islâmica. Quem critica o Hamas dos palestinos? São islâmicos também, ué. Quem diz que o Hamas representa? Então nós vamos ficar falando da Ku Klux Klan, ué. A Ku Klux Klan não pegava a Bíblia, não saudava Deus, etc. É isso. Então, é armadilha. E essa armadilha se difundiu. Não é só a extrema-direita, não. Esse que é o problema. Essa aí a gente sabe lidar. Mas está infiltrado em tudo quanto é coisa. De repente o cara escorrega, fala um negócio desse. Então é isso. O Israel, formalmente, desde alguns anos, se identifica como um Estado judaico. Quer dizer, a identidade dele é uma identidade religiosa. O Irã, não sei o que é islâmico, o Irã não sei o que. É isso, de Israel não coloca. Então, armadilhas, né? Essas armadilhas, elas são poderosas. Então, como começa? Eu gostei desse embaixador palestino, entre todos, porque eu concordo com isso, sempre falei. Na hora que começa uma entrevista, é a premissa. Se você não muda, se você aceita a premissa, você está enrolado. Uma vez eu fui na Bandeirantes, estava aquele Salomão Schwarzman, um sionista. Era famoso, não sei se a Sinara deve lembrar, nossa época. Aí ele começou falando assim, ele falava assim, aqui está o professor Nasser para mostrar a questão lá da Palestina de um outro ângulo. Aí eu falei, qual outro? Eu não sei qual outro que você está falando. Aí ele falou assim, não, o outro é porque teve um analista judeu aqui e tal. Eu falei, quem disse que eu posso concordar com ele? Eu preciso ouvir o que ele falou. Ué. Aí ele ficou assim, eu falei, e pode ter um árabe que eu discordo. Aliás, a maioria discorda de árabe, pela quantidade. Aí ele parou, falou, pessoal, não, vamos começar de novo o programa. Eu falei, aí sim, senão eu não começo assim. Eu não aceito, porque a premissa já te coloca nos campos definidos. Depois você tem que espernear para sair, né? Então, um cara mandou, até sofri um processo, mas já estou livre. Um cara ele me assediava e mandava mensagem e tal. E ele falou um dia assim, você vai descobrir que você tem, me xingou, tá, ascendência judaica. Eu falei, puxa, eu vou ficar muito contente, eu tenho muita admiração pelos judeus, mas eu detesto o Estado de Israel. É isso. Eu não posso falar mal do Estado mais. Não pode confundir o governo com o povo, né? Para começar, né, Nasser? Uma religião. Você fala mal do governo dos Estados Unidos, você não está falando mal de todo o povo dos Estados Unidos, está falando uma crítica ao governo. E eu acho que esse negócio virou um truque, né? Você critica o governo de Israel, aí falam que a gente é antissemita, não tem nada a ver. Nada a ver. É um truque. Agora eu queria tocar uma coisa com o Nasser. Esses dias, recentemente, o candidato lá nos Estados Unidos, o Donald Trump, foi para cima dos judeus liberais. Ele foi para cima e usou os judeus liberais. Isso é antissemitismo. Isso. Não, Sinara,
O antissemitismo está na extrema-direita. Exato. Exatamente. Eles têm um perfil que é o seguinte: o cara é extrema-direita, antissemita e aliado do Estado de Israel. Aí é que tá, porque o Estado de Israel promoveu essa coisa de extrema-direita. Quem apoiava o racismo na África do Sul? Um dos últimos países lá. Israel, pô. O Estado de Israel. Exato. Que apoiava. Então, o Bibi começaram a criticar que ele foi vários países do leste europeu, agora eu não me lembro se foi a Polônia, onde ele dialogou com um cara que foi nazista, antissemita. Cumprimentou, se deu muito bem com o cara. Né? Então, são essas armadilhas aí que não dá para cair. Portanto, a questão palestina é uma questão. Quando eles falam do judeu liberal, Pode falar, qual que é a preocupação deles com o judeu liberal? A preocupação deles é que os judeus liberais têm poder, têm dinheiro como Soros, né? Como Soros, e aí eles vão para cima, vão atacar porque eles são contra o projeto fascista, né? Então, quando falam do judeu liberal de Hollywood, por exemplo, não interessa para essas pessoas de direita dialogar com essas pessoas. Porque tem o judeu contra o sul. É isso. Agora, a questão palestina, a Adri começou bem a história, viu, Adri? É uma questão territorial, isso. Né? Terra, espaço, população, construção de Estado. Ponto. É isso. O resto, a pessoa coloca isso, outro fala aquilo, que é louco, outro religioso, o que vai... Não, a questão é essa. É isso que eu falo. Esses são os fatos. Eu quero discutir fatos. Quando criou o Estado de Israel, isso aí todo mundo sabe, 700 mil palestinos foram expulsos de um dia para o outro. A outra parte ficou lá dentro, ninguém sabe. Por que eles estão em Gaza? Porque surgiu de outro lugar. Gaza foi refúgio interno. E cercaram Gaza. Então, 700 mil foram expulsos. Depois de 1967, Guerra dos 6 Dias, ainda tinha Gaza e Cisjordânia, que eram territórios supervisionados, respectivamente, pelo Egito, pela Jordânia. O que aconteceu? Israel tomou os dois. Isso é fato. Não tem como negar o fato. Aí o cara pode arrumar, aí vai arrumando as desculpas que quiser. Então, hoje tem 4 milhões de palestinos no mundo. Por que eles estão no mundo? Porque foram expulsos, simples. Quer dizer, e não podem voltar. Aí vamos discutir, mas eu não posso perder a dimensão dos fatos. Né? É fato que Gaza é cercada. É fato que tem 2 milhões de pessoas morando lá e não tem água, tem comida. Eles merecem? Não sei. Então, afirma que ela merece passar fome. Então, assim, não pode negar isso. Não pode negar. Então, começou tempo bíblico. O cara falou, começou um jornalista, tempo bíblico. É brincadeira, né? Eu falei, não, vou começar no tempo que a Palestina era habitada por 90% de palestinos. Então, ou seja, estou concluindo. Esse processo da Palestina, hoje muita gente compara a verdade, é o mesmo que aconteceu nos Estados Unidos, com os indígenas. É chamado colonização por povoamento, que quando eu estudei, acho que eu e a Sinara, eles falavam que era legal. Era colonização por exploração e de povoamento. Povoamento era legal, que era norte-americano. Que é expulsar e colocar outros no lugar. Que foi feito na Austrália, foi feito em vários lugares do mundo. Isso é um nome, colonialismo por povoamento. É o que Israel fez. Tirou uma população, colocou outra. Simples assim. Então, é isso. Agora, eles têm direito ao território? Aí que é a questão. Ou não? Então, afirma de uma vez que não tem. Acaba com essa palhaçada. Né? Ele não tem direito à estátua. Não, eles não vão falar isso porque pega mal. Quem que eles vão falar? Do Hamas. Antes do Hamas era o Arafat, que era mal, terrorista. O Arafat não dava mais para falar que o Arafat era terrorista, foram arrumar outros. Só para esclarecer aqui que o Fred Dreyfus está falando aqui, sou crítico aos liberais, sendo judeu ou não. O Fred, esse uso aí do termo liberal é no sentido americano que eu estou falando, é progressista, tá? Eles são contra os judeus progressistas. Nossa, pode ser contra também, mas é uma discussão. Desculpa. Eu sou contra a questão capital-trabalho. Aí eu sou contra isso. Uhum. Olha só, queria agradecer, Nasser, pela aula aqui hoje. Muito obrigada por nos explicar aqui tudo que envolve aí essa guerra. Vamos continuar acompanhando.
vou te enchendo ali no WhatsApp. Muito obrigada, uma boa semana aí para você. Tchau, Nasser. Até mais, Obrigada. gente. Prazer, viu? Prazer. Tchau.